Quando a gente pensa em conteúdo no Instagram, o que seria melhor? Fazer conteúdos no formato carrossel ou imagem estática? Ou ir para esse formato que é o formato do momento aqui, o formato que mais tem gente produzindo, que são os Reels, né? Então, qual dos dois formatos é melhor para conteúdo médico? Tem um que é melhor, né, de fato? Ou não? São complementares? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui do YouTube, te mostrando alguns exemplos aqui de conteúdo, tá? E a gente vai discutir um pouquinho mais juntos sobre qual que é o melhor formato, se existe o melhor formato, se são complementares mesmo, tá? Então, vamos lá comigo aqui, começando a entender justamente sobre a questão desse formato do momento, né? Teve um tempo que fazer lives era muito decisivo no Instagram, teve um tempo que fazer stories era o que mais funcionava no Instagram, e mais recentemente, todo mundo vem falando aí que tem que fazer Reels, né? Se eu quero crescer no Instagram, se eu quero ganhar audiência, se eu quero vender mais no Instagram, se eu quero conseguir mais pacientes no Instagram, eu tenho que fazer Reels, porque Reels é o caminho. Vamos lá. O que eu entendo disso aqui, tá? E a gente já pode até usar o quadro aqui para começar a escrever e a ficar legal essa aula aqui. A primeira questão é que sim, né? O Reels, ele é definitivamente o formato do momento, tá? Ele é o formato do momento no sentido de o algoritmo do Instagram preferir que a gente trabalhe em Reels, né? Ele prefere isso, então, por ele preferir, acontece dele dar um alcance orgânico maior, tá? Ou seja, sem pagar a gente consegue ter uma visibilidade maior, um alcance maior. Então, se eu fizer um conteúdo sobre um sintoma X e no formato de vídeo, usando ali os elementos do Reels, eu tenho tendência a ter uma visibilidade maior. E maior do que o quê? Maior do que se fosse um formato carrossel, por exemplo, que são vários criativos juntos, né? Um formato estático. Então, de fato, o Reels, ele é o formato do momento e ele tem uma grande vantagem quando a gente pensa em Reels, principalmente que o Reels tem tendência a ser um vídeo mais curto, né? Que ele é fácil de digerir, né? Ele é fácil de consumir, ele é fácil de prestar atenção. Então as pessoas estão gostando mais também de receber o conteúdo nesse formato, né? Porque é um formato que é muito fácil de consumir. Agora, significa que o carrossel ele não é ideal, ele não funciona? É óbvio que não, tá? E eu já vou deixar bem claro o porquê. Mas significa sim que o Reels tem algumas vantagens comparadas ao carrossel, dependendo do objetivo que a gente tem aqui, tá? Então vamos lá. Entendendo melhor essa questão, vamos abrir aqui já o Instagram para a gente dar uma olhada aqui nos formatos, né? Quando a gente pensa em Reels, a gente pensa em um conteúdo como esse aqui, ó. Deixa eu até colocar o som. Para diminuir o risco de 5 alimentos que eu recomendo você parar de consumir para diminuir o risco de ter um câncer. Recentemente, o INCA divulgou uma lista contendo alguns alimentos que aumentam o risco. Veja, ó, esse aqui é um Reels que a gente produziu para o Dr. Roger, ele é um oncologista aqui de Curitiba, e esse Reels está aqui também porque ele viralizou, né? Ele teve, ó, 220 mil likes, ele teve aqui muitos comentários, e trouxe uma audiência muito grande para o Roger, né? Então, esse Reels aqui, ele foi muito importante, né? Perceba que aqui tem alguns elementos, e por isso que eu trouxe ele de exemplo, que são elementos decisivos, né? Se o Roger tivesse feito aqui, a gente tivesse produzido um Reels para ele, com uma conotação só de entretenimento, né? Então, eu vou fazer um conteúdo para entreter, para engajar por engajar, né? Ele teria alguns problemas esse conteúdo, porque ele poderia viralizar, mas trazer uma audiência desqualificada, tá? E aqui então fica uma recomendação fundamental. Quando você for trabalhar os conteúdos em vídeo, os Reels, dentro da sua estratégia de marketing médico, é muito fundamental que você sempre faça um conteúdo com foco médico, tá? Porque se viralizar, você vai trazer uma audiência que de fato é qualificada. Porque entra essa questão, né? Quando a gente pensa em Reels, essa audiência de Reels, ela vale a pena, né? Essa audiência de Reels, ela de fato é uma audiência que vale a pena a gente ter, né? Se
se eu tenho mais tendência a viralizar, se eu tenho mais tendência a ganhar audiência, isso de fato é um ponto-chave do Reels, tá? Se a gente quer ganhar audiência, deixa eu puxar até para cá, né? Se a gente quer ganhar audiência, o Reels é a melhor opção no momento, né? Ele ajuda mais nesse formato aqui de ganhar audiência, até mesmo se eu fazer um conteúdo patrocinado, né? Se eu fazer campanha de anúncio. Então, isso aqui é importante. E pode viralizar, né? E pode viralizar, como foi o caso desse conteúdo. Acontecendo isso, e pensando a estratégia de conteúdo do Reels aqui dentro de Marketing Médicos, é muito fundamental que esse conteúdo tenha o foco médico, né? Que ele tenha o foco médico, que é o caso aqui. O Dr. Roger fala de alimentos envolvendo o câncer, né? Envolvendo o câncer. Vamos dar uma olhada aqui junto, ó. Presunto. Né? Ele vai mostrando ali. Então, esse conteúdo trouxe uma audiência muito gigante para ele, muito grande para ele, mas foi um conteúdo que tinha o foco médico, né? Se a gente pegar a headline do conteúdo, o tema central do conteúdo, ele é justamente 5 alimentos que eu recomendo você parar de consumir para diminuir o risco de um câncer. Então, ele é um conteúdo bem topo de funil, bem de interesse amplo, né, da audiência, e isso é importante que seja feito em Reels, mas ele fala de conteúdo médico, né? Ele dá uma recomendação médica de fato aqui, tá? Então, voltando para o caso do Reels, ele é o formato do momento, tem um alcance maior organicamente, ele é fácil de consumir, as pessoas preferem. Qual que é o ponto-chave aqui, entretanto, tá? Entretanto, quando a gente fala, deixa eu trazer mais para baixo, quando a gente fala de Reels versus carrossel, só para contextualizar aqui o que é um carrossel, né? Então aqui tem um conteúdo também do Roger, ó. Esse foi um dos casos que mais marcou minha profissão. E aí a gente desenvolveu aqui junto com ele, né? A pessoa ela tem que ler, ó. Ela tem que ler, ela tem que passar, ela tem que avançar. E é bastante texto, né? É bastante texto. E ao final aqui a gente deixa uma chamada para ação, né? Então comente sim para eu saber. E aí a pessoa não só comentou, como, né, falou várias coisas aqui, ó. Então ele funcionou muito esse carrossel, tá? Muito esse carrossel. E aí que entra o ponto-chave dessa aula aqui. A diferença entre carrossel e Reels, na minha visão, né, e o Reels, na minha visão, é justamente isso aqui, ó. O nível de atenção. Enquanto o Reels, ele exige um nível de atenção muito menor, né? Ele tem um nível de atenção aqui muito mais de pouca exigência, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, menor, né? O carrossel exige um nível de atenção bem maior. Por quê? Porque carrossel é leitura, né? O carrossel é leitura, eu preciso ler. Então, olha a diferença entre ler esse conteúdo, eu preciso ter um nível de atenção muito maior, de assistir esse conteúdo. Esse conteúdo é fácil de assistir, ele é rápido de assistir, ele é tranquilo de assistir. A leitura exige um esforço e exige tempo. E aí que eu entro no ponto-chave aqui, tá? Que a gente precisa ser óbvio aqui, né? E aí entra essa frase aqui, ó, né? Ler é mais difícil que assistir. Isso é fato, né? Ler é mais difícil que assistir, tá? Se ler é mais difícil que assistir, portanto, o nível de atenção de quem lê é maior. E o nível, portanto, de atenção é maior, ou seja, o nível de interesse também acaba sendo maior, porque a pessoa tem que ter o esforço disso, né? Ler é mais difícil que assistir, portanto, o nível de atenção de quem lê é maior. E eu tendo mais a atenção dessa pessoa, eu tenho, de fato, o ativo mais importante, né? Que é o tempo dela, o interesse dela, tá? E essa é a grande questão do Instagram, do carrossel, tá? Na minha visão. O carrossel, ele vamos colocar aqui, ó, ele exige um nível de atenção maior, né? Portanto, o interesse mais focado, vamos colocar dessa forma, tá? Você entendeu o que eu quis dizer aqui. E por isso que ele é tão, na minha visão, ele é tão relevante, tão importante, ele deve ser complementar na estratégia, né? O carrossel,
na minha visão também, ele tem outra vantagem aqui, tá? Ele tem outra vantagem. Que ele é perfeito, tá? Para educar a audiência de forma mais profunda, tá? De forma mais profunda. Inclusive, fazendo o seguidor dar um passo à frente. Tá? O que eu quero dizer isso? Um passo à frente. Deixa eu colocar mais para cima aqui e ajeitar. Quero dizer o seguinte, ó. Olha esse meu exemplo aqui, ó. Esses chocolatinhos vêm arrancando sorrisos dos pacientes da Andressa, né, da minha esposa. E aí a pessoa, aqui eu até deixei fácil de ler, né? Isso é interessante, ó. Eu deixei bem fácil de ler. Isso aqui é bom. Mas no final, ó, quero algumas ideias disso, comente em entrega, que vou te escrever via direct 5 ações que nem 1% dos médicos fazem. Então eu coloquei isso aqui. E aí, olha só, entrega, né? Eu fiz o médico, a minha audiência, dar um passo à frente comigo, tá? Dar um passo à frente comigo. E num Reels, eu preciso que a pessoa assista até o final. O Reels tem a tendência da pessoa assistir o seu conteúdo e assistir vários outros quase que ao mesmo tempo. É uma dedada, né? Muito rápido, né? Então o Reels tem tendência, tem um estudo até, eu não lembro qual que é, mas que mostra que uma pessoa que começa a consumir o Reels, ela consome você mais 50 influenciadores na mesma navegação, né? 50 outros conteúdos desse formato. Então o carrossel, na minha visão, ele é muito importante para essa parte aqui. Daí eu ter uma atenção mais genuína, mais verdadeira, porque a pessoa tem que ler e se concentrar, né? E portanto ela está mais focada. E de fazer ela dar um passo à frente, né? De fazer ela dar um passo à frente. Portanto, recomendo, assim, né? O que é melhor, carrossels ou Reels? Qual que é o melhor formato para conteúdo médico? Na minha visão, é os dois, tá? Aonde o Reels ele vai servir muito para topo de funil e para aquisição de audiência, e o carrossel para mais meio de funil, ou seja, eu vou fazer a minha audiência ter um nível de consciência maior, né? Dando um passo à frente na jornada para se tornar meu paciente, tá? Então ele tem muito mais objetivo de educação da audiência e de dar um passo à frente com uma automação, por exemplo, de entrega ali, como eu mostrei nesse meu caso aqui, tá? Então, esse é o ponto. E aí a regra de ouro é a seguinte, deixa eu colocar aqui, ó, regra de ouro, tá? Vamos lá, regra de ouro. A regra de ouro é essa aqui, ó. Tá? É essa aqui, ó. Vamos escrever comigo aqui, ó. Independentemente do formato, sempre entregue conteúdo de valor e conteúdo médico, tá? Então, independente do formato, sempre entregar conteúdo de valor e conteúdo que seja médico, porque se você viralizar, você tem a chance de trazer uma audiência, na grande maior parte dela, dessa viralização que aconteceu, realmente qualificada, né? Realmente interessada, realmente com potencial de ser o seu paciente no futuro, tá? Então, é isso aqui que eu queria trazer. São complementares, trabalhar multiformato, a sua estratégia, e agora você já tem maior clareza do qual o objetivo de cada um dentro do formato aqui. Combinado? É isso, qualquer sugestão de tema de vídeo, escreve aqui nos comentários, qualquer dúvida também, escreve aqui, se tiver uma opinião diferente da minha ou complementar a minha, escreve aqui também, que vai ser um prazer ler, tá bom? E até mais, até o próximo vídeo.